Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Marcos Napolitano, professor titular de História do Brasil Independente da Universidade de São Paulo, onde atua junto ao programa de pós-graduação em História Social. Referência incontornável nos estudos sobre a ditadura militar brasileira e sobre a memória a respeito desse período, o professor Marcos vem desenvolvendo também intensas e frutíferas reflexões sobre as relações entre história e o audiovisual, inclusive por meio de atividades de capacitação de professores do ensino básico para o uso de recursos audiovisuais em sala de aula. Ele está na UFMG como convidado do seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transnacional, Novas Perspectivas Historiográficas, organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente. Em meio à sua vastíssima produção acadêmica, destacamos o livro Coração Civil, A Vida Cultural Brasileira sob o Regime Militar, 1964-1985, ensaio histórico, publicado pela Intermeios em 2017 e desdobramento de sua tese de livre docência defendida em 2011. A síncope das ideias, a questão da tradição na música popular brasileira, editado pela Fundação Perseu Abramo em 2007, e 1964, História do Regime Militar Brasileiro, obra de síntese publicada pela Contexto na conjuntura dos 50 anos do golpe. Mais recentemente, ressalto as coletâneas O Cinema e as Ditaduras Militares, organizada em parceria com o Eduardo Moretim e publicada pela FAPESP, pela FAMECOS e pela Intermeios em 2018, e Monumentos, Memória e Violência, com edição pela Letra e Voz em 2022 e organização compartilhada com Rosane Kaminski. Entre seus trabalhos em periódicos, podemos mencionar Processos Políticos, Atores Sociais e Disputas de Memória sobre a Ditadura Militar Brasileira, na revista Passer Futur, e Variáveis do Filme Histórico-Ficcional e o Debate sobre a Escritura Fílmica da História, no periódico História, Questões e Debates, ambos editados em 2022. Em nossa Vara História, o professor Marcos publicou, em 2005, no volume 21, número 34, o artigo O Olhar Tropicalista sobre a Cidade de São Paulo. Professor Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite da Vara História e um olá aí para os leitores e videonautas, né? Se é que assim se fala. E queria agradecer especialmente o convite aí da Mariana, né? E prazer estar aqui. Professor, embora o seu trabalho editado na Vara já tenha quase 2 décadas de idade, penso que ele dialoga com uma série de questões e inquietações que atravessam a sua atuação intelectual. Vejo nele o entrecruzamento do estudo, da produção artística e de dinâmicas ligadas aos espaços urbanos, a cidade de São Paulo, para ser mais preciso, e uma São Paulo aqui pensada, recuperando expressões do texto como ponto de fusão de todos os Brasis, que favorece a, entre aspas, explosão da vanguarda iconoclasta. E também algumas aberturas para indagações sobre dinâmicas memorialísticas, e neste caso, não tanto as memórias do regime militar, embora ele seja um pano de fundo incontornável da Tropicália, mas talvez sobretudo as intensas e ainda hoje nada apaziguadas disputas em torno dos modernismos. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esse artigo e como ele se situa em sua trajetória de pesquisa? Esse artigo, ele, como você lembrou, já tem quase 2 décadas. E ele, na verdade, acho que foi um momento de transição das minhas pesquisas na área de música para as minhas pesquisas na área de audiovisual. Na verdade, o audiovisual sempre esteve presente desde o meu doutorado. Apesar de eu ter trabalhado com a gênese da música popular brasileira e com o tropicalismo, eu trabalhei com muitas fontes audiovisuais, porque boa parte dos festivais, do material dos festivais da canção, eram materiais audiovisuais. Então essa questão do audiovisual, da música e da ditadura, vamos dizer assim, acho que sempre se mantiveram como eixos, né? Como balizas de pesquisa. E nesse artigo eu estava ainda muito envolvido com a discussão sobre tropicalismo, né?
que é um capítulo da minha tese de doutorado e gerou alguns artigos também. E eu tinha pensado em entrecruzar a história do cinema recente, um filme que eu gosto muito particularmente, além de ter feito uma pequena reflexão nesse artigo, que é o Bandido da Luz Vermelha, né? A obra do Tom Zé, que estava também muito efervescente naquela época, né? Final do século XX, começo do século XXI. E aí eu percebi que tem uma, né, algumas canções do Tom Zé do começo da década de 70, final dos anos 60, e o filme era de 68. Então ali tinha uma espécie de visão de vanguarda da cidade, que era uma espécie de ponto de fusão dos vanguardismos que vinham lá desde os anos 20, né? Que tinham uma certa visão sobre a cidade de São Paulo, às vezes até exagerada, porque quando você lê os poemas do Oswald, ou mesmo do Mário, parece que é uma Paris assim, efervescente nos trópicos. São Paulo estava muito distante de se tornar uma metrópole apenas nos anos 50. Mas ali, aquela metrópole do terceiro mundo nos anos 60, ela realmente inspirava toda uma série de leituras, né? E eu, particularmente, fiquei muito instigado com a possibilidade de pensar como que esses tropicalistas, porque o Rogério Sganzerla, que é o diretor do Bandido da Luz Vermelha, é considerado, pelo menos, um cineasta que dialoga com o tropicalismo. E como que um migrante artista, também ligado ao tropicalismo, viam essa cidade estilhaçada do terceiro mundo, né? E o que me chamou muita atenção, que foi o eixo do artigo, é uma perspectiva do Ismael Xavier, que pensa São Paulo como uma ruína da modernidade, né? Então acho que isso é um dado bem interessante, ou seja, uma cidade moderna, porém já ruína, né? Um pouco uma imagem benjaminiana, né? E a partir daí eu então fiz esse artigo, um artigo na verdade muito simples, não é fruto de uma pesquisa, fruto mais de uma reflexão sobre dois materiais culturais, né, que eu transitava à época enfim, que tinham o mesmo tema, ou seja, a cidade de São Paulo naquele momento de grande expansão urbana, né? E ambos, quer dizer, Tom Zé e Sganzerla, eles davam uma especial dimensão aos personagens populares, às ruas, à experiência da rua, né? Uma rua que já não era mais a São Paulo burguesa, a metrópole que queria ser Nova York, mas algo que não era primeiro mundo, mas também já não era o terceiro mundo rural, né? Como se dizia à época, né? Então o artigo ele propôs muito mais um conjunto de reflexões sobre esses materiais culturais e que um pouco estavam, vamos dizer assim, orbitando as minhas pesquisas à época, que eram, enfim, sobre música, e já iniciando uma coisa que eu fui aprofundar só a partir de 2010, mais ou menos, que é a relação com o tema do cinema, do audiovisual particularmente, né? Muito interessante, professor. Bom, próxima pergunta. Bom, queríamos agora que nós falássemos sobre certa transformação pela qual parecem ter passado os seus esforços para pensar a história depois do papel, para retomar o subtítulo de um importante capítulo metodológico sobre as fontes audiovisuais que você publicou em 2005. Eu me refiro aqui a um deslocamento dos seus interesses prioritários da música popular para o cinema. Como se deu essa transformação e que novos ângulos de observação você vem encontrando na produção fílmica? E você poderia comentar em especial o lugar que a noção do filme histórico vem ocupando em suas pesquisas recentes? Então, como eu disse, o audiovisual sempre esteve um pouco na sombra, né, do tema da música popular, porque os festivais foram fenômenos de televisão. E eu tive a felicidade de pesquisar nos arquivos da TV Record, né, arquivos improvisados lá, porque eu tinha que usar a ilha de edição para ver os materiais aos sábados, porque não tinha um arquivo propriamente para historiadores, né? Era um arquivo funcional para os produtores da TV. E então, o audiovisual sempre esteve no horizonte. Bom, isso se conecta a uma paixão que eu tenho desde adolescente pelo cinema, né? Assim,
posso me considerar um cinéfilo. Mais do que um estudioso de cinema, eu sou um cinéfilo. Desde meus 15, 16 anos, o cinema é parte da minha formação cultural e, num certo sentido, eu tive a sorte de viver um período de efervescência de cineclubismo em São Paulo. Então a gente conseguiu ver muitos filmes fora do circuito comercial, em telão, né, que é uma coisa importante, né? Eu sempre falo para meus alunos assim que, né, o celular, o notebook, tudo bem, mas cinema é telão, cinema é tela grande, né? Sei que é difícil hoje em dia isso, mas é sempre bom lembrar, né? Que a gente vê coisas na tela grande que não vê ali na telinha. Mas então essa paixão e ao mesmo tempo o interesse acadêmico pelo cinema foi crescendo e acho que em 2001 eu fiz um livro voltado para professores, que é Como Usar Cinema em Sala de Aula, que é um livro que acabou tendo boa aceitação entre professores. Eu acho que até hoje é o meu livro mais citado no Google Scholar, né? Enfim. E é interessante porque é um livro que foi feito assim como uma espécie de manual, sem maiores pretensões, mas não havia um trabalho sistematizado que entrecruzasse a linguagem do cinema, que eu sempre insisti que a linguagem do cinema tem que estar presente na sala de aula, e o uso pedagógico em várias áreas, para além da área de história. Então, essas duas perspectivas se encontraram nesse livro de 2001, se não me engano, e acabou tendo aí uma boa aceitação. Então essa foi talvez a primeira. Eu não acho que esse livro seja fruto de uma pesquisa ainda, né? Posso dizer que porque eu estava muito ligado ainda em temas da música popular. Em 2005 eu fiz esse artigo, que também teve uma boa aceitação entre professores, também enfatizando sempre que a linguagem do cinema não é algo menor em sala de aula, ela tem que ser trabalhada pelo professor. Claro que a gente não sabe que o professor não vai ser um teórico do cinema, nem um crítico cinematográfico, nem um cineasta, a questão não é essa. Mas ele tem que entender minimamente de narrativa, de algumas noções técnicas, né, que constroem uma narrativa fílmica para trabalhar esse material como fonte, né? Então isso foram os primeiros momentos que eu, vamos dizer assim, comecei a me aproximar de maneira mais sistemática do audiovisual. E eu vou confessar para vocês que é o seguinte: trabalhar com música popular é muito difícil, porque o cinema tem uma linguagem sofisticada, não é uma coisa simples você aprender, você precisa estudar, precisa ler coisas, ler teóricos, enfim, sobre cinema, mas o entrecruzamento de uma metodologia de análise música popular pela historiografia e a linguagem da música popular e a própria musicologia como área é muito complexo. Então eu devo dizer que eu cheguei num ponto que eu falei, bom, ou eu paro minha vida e estudo música para valer, eu tinha algumas noções, obviamente, tinha trabalhado com algumas questões da linguagem musical, mas eu não era um musicólogo, né? Ou eu paro minha vida e faço isso, ou eu cheguei num ponto de limite mesmo de análise dos materiais. Eu trabalhei muito com canção, na verdade, né? Todo o meu trabalho não é sobre música no sentido mais amplo, é canção. E dentro da canção, fonograma. E eu acho que nessa linhagem eu consegui avançar algumas questões, porque a própria musicologia na época não discutia muito isso, discutia mais partitura, né? Como analisar a partitura. A gente, muito influenciado pelo professor Arnaldo Contier, que dava um curso excelente na USP, e ele insistia que a análise do fonograma tinha que ter uma metodologia própria. Então eu fui, mas cheguei a um ponto realmente que eu falei, mesmo focado no fonograma, eu me senti, falei, bom, agora eu realmente mergulho na questão da música, ou eu mudo de área. É um pouco isso. Eu acho que também meu trabalho foi defendido em 99, depois em 2001 foi publicado, que é o Seguindo a Canção, que é o doutorado sobre o nascimento da MPB. E eu percebi que, dali em diante, muitos outros pesquisadores conseguiram partir desse ponto e fazer coisas melhores. Então, também me senti um pouco tranquilo para mudar de área, porque, enfim, eu acho que é um pouco isso que acontece na vida da gente, né? Cumpriu-se um ciclo de pesquisa, que eu estudei a formação da MPB, né, com maiúsculas, a música popular brasileira, entre 65 e 85, publiquei alguns artigos e é isso.
publiquei esse livro sobre uma história da música urbana no Brasil, mas sempre ligado à política, sempre ligado a questões de construção da identidade nacional. E aí cheguei num ponto que falei, não, acho que esse ciclo encerrou. Porque é isso, ou eu dou um salto metodológico mais qualitativo, ou eu mudo dentro daquilo que eu já sabia fazer mais ou menos, mudo de área. Aí eu fui para o audiovisual com mais força. A partir dessas duas experiências voltadas para professores, eu comecei a pensar um projeto de pesquisa, efetivamente. E tem um projeto que eu gostei muito de fazer, que foi apoiado pelo CNPq, que é como o cinema dos anos 50, o cinema musical dos anos 50, feito sobretudo por diretores comunistas e progressistas em geral, trabalhou música. Então, ainda nesse projeto, eu consegui conciliar essas duas áreas, né? Eu trabalhei com basicamente 3 filmes. Tudo Azul, do Moacir Fenelon, de 1952, se não me engano. Agulha no Palheiro, do Alex Vianney, de 51. E o famoso filme do Nelson Pereira dos Santos, Rio, Zona Norte. Os 3 têm na música um elemento central da narrativa. E aí eu acho que essa pesquisa, que durou uns 3 anos, mais ou menos, eu publiquei uns 3, 4 artigos, foi bem interessante, porque ali eu aprofundei minha relação com o cinema, né? Com a linguagem do cinema. E assim, são 3 artiguinhos que eu gosto muito, modéstia à parte. E eu pude também analisar uma coisa que sempre me encantou muito, que é a relação entre arte e política. Porque eram diretores comunistas usando um cinema de gênero musical para falar para os operários. Né? E aí fiz uma pesquisa nos roteiros, nos materiais que em torno desses filmes, e foi muito interessante. E acho que essa pesquisa consolidou a minha presença, enfim, o meu campo, né? A minha entrada no campo do audiovisual e história. E claro, é importante que desde 2005 eu estava envolvido, até por conta de ter trabalhado com esse livro para professores, ter trabalhado com audiovisual, eu estava envolvido com o grupo de História e Audiovisual, coordenado pelo Eduardo Moretin, que é um grande amigo e colega até hoje, né? Conheci o Eduardo desde a graduação, ele era diretor do Cineclube da História, ele foi para a área de cinema, é um dos grandes analistas, historiadores do cinema brasileiro hoje em dia, e ele propôs em 2005 um grupo de pesquisa, né, que está registrado no CNPq, que até hoje existe, que congrega hoje vários pesquisadores em vários estados do Brasil. Eu sou vice-coordenador desse curso, e aí isso também me ajudou a consolidar a presença na área do cinema, de audiovisual, como a gente chama, porque é mais que cinema, né? Tem gente que trabalha com televisão. E dentro dessa área, eu aí coordenei algumas pesquisas, né? Mas me interessa muito o cinema ficcional. Quer dizer, eu não trabalho tanto com documentário, eu gosto do cinema ficcional. O cinema ficcional, para mim, é o chamado filme histórico, né? Eu acho muito interessante, porque há já trabalhos sobre o cinema, o filme histórico no Brasil, em português, né? Mas eu acho que há muita coisa ainda para se pensar, né? Para além de Marc Ferrot, né? Para além de Pierre Sorlin, que são os teóricos que ainda hoje se usam muito. Então eu acho que dentro dessa área eu estou procurando me especializar no cinema ficcional histórico, e aí isso que eu chamo do filme histórico, que para mim não é um gênero, mas é muito mais um metagênero, porque você pode ter aventura, o melodrama, o filme autoral, mas sempre com a matéria histórica dando sentido para esses filmes. Portanto, como é que o passado é representado. E nisso a gente desenvolveu lá no grupo uma série de metodologias, né? Que eu acho que estão ajudando a consolidar também o campo de história e cinema no Brasil. Por exemplo, a gente trabalha sempre com o que o Eduardo, o Ismael Xavier chamam de, que é uma nossa referência, né, também teórica, importante, que eles chamam de específico fílmico, ou seja, você sempre tem que analisar, né, o filme e, a partir do filme, discutir a matéria histórica no filme, o contexto, o projeto do realizador. E aí voltar para o filme.
Então, isso é um dado que para mim é muito importante, porque assim, tradicionalmente a nossa área falava do contexto do filme, falava do filme, da fábula, da trama do filme, mas sempre tergiversava quando ia analisar a linguagem narrativa, né? Deixava isso para os estudiosos de cinema. Então, o que a gente tenta fazer no grupo é conciliar esses estudos de cinema, que trabalham com o chamado específico filme, com a linguagem fílmica, com a reflexão histórica e historiográfica, pensando como que a matéria histórica está nesses filmes, seja documentário, seja ficção. Eu, pessoalmente, tenho me dedicado mais à ficção, né? E principalmente aí principalmente no campo do ensino e da formação de professores, né? Embora, vez ou outra, eu também publique alguns artigos sobre o tema, sobre filmes específicos, enfim. Sim, mas muito interessante, justamente propondo uma ponte, né, entre outras áreas de conhecimento, né, nesse caso entre a história e o cinema. Então, é uma excelente proposta. E eu só queria complementar que eu acho que o grupo, que existe desde 2005, e muito por mérito do próprio Eduardo e de outros pesquisadores que até são mais refinados nessa conexão, eu acho que a gente conseguiu criar um patamar interessante, escapando, inclusive, não escapando, mas possibilitando uma alternativa metodológica a esses grandes referências que às vezes a área de história, né, usa de maneira demasiada. Robert Rosenstone, Marc Ferrot, a gente tem uma outra pegada, né, vamos dizer assim, mas sempre dialogando com esses autores também, né? Mas eu acho que, enfim, tem um material aí que pode ajudar a estruturar, né, uma forma de pensar a relação história e cinema, assim, absolutamente conectada a essas tendências mais que já não separam o outro, não ficam apenas no entorno do contexto do filme, né, ou na trama. Isso a gente insiste muito. O filme não pode ser ilustração da sala de aula, o filme não pode ser ilustração da tese, ele é a fonte primária. Só que é uma fonte que tem uma linguagem específica. E essa linguagem passa por câmera, por enquadramento, por montagem, por roteiro. Tudo isso entra como elemento para análise fílmica. Uma nova forma de pensar. Muito interessante. Bom, próxima pergunta. No evento organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente, você integra uma mesa voltada ao balanço da produção historiográfica sobre o regime militar. Pensando na dinâmica que você delineia em trabalhos como o editado em 2022 na revista francesa Passé Futur, de uma espécie de ascensão e queda, ou mais ou ao menos crise profunda, de uma memória hegemônica marcada pela conciliação e por uma crítica alimentada ao regime militar, de que modos você pensa que a historiografia vem sendo impactada pelas disputas políticas do Brasil nos últimos anos? E como podemos intervir em um cenário marcado por negacionismos e manipulações da história as mais diversas? O tema da memória entrou muito fortemente, né, na minha agenda de pesquisa a partir de 2014, 2015, né? Por razões óbvias, né? Enfim, além dos 50 anos do golpe à época, né, eu acho que a gente notava uma disputa pública sobre as narrativas em torno do golpe, da ditadura. E eu fiz um artigo, que eu acho que foi um dos primeiros artigos a tentar fazer um balanço do processo social de memória da ditadura e do regime, que se chama Recordar é Vencer, né? Está publicado na revista Antíteses. E esse artigo da Passé Futur, ele dialoga com esse trabalho de 2014, no qual eu defendi a ideia de uma memória hegemônica sobre a ditadura construída no final dos anos 70, e eu acho que tem que dar o crédito para a professora Denise Rollenberg, que foi a primeira que chamou atenção para esse processo de memória. Eu peguei esse gancho e tentei mostrar que a partir desse momento inicial de construir uma memória hegemônica, que isola tanto a extrema-direita quanto a memória da luta armada, inclusive uma tese da própria Denise, construiu-se uma estrutura de memória, um processo de memória sobre a ditadura fortemente marcada, apesar das pessoas acharem que é uma memória de esquerda, muito crítica, fortemente marcada pelas vozes liberais, porque era uma memória que evitava os extremos, né? E
uma memória que condenava a ditadura no atacado, mas ao mesmo tempo era uma memória que apaziguava os traumas. Isso que eu chamo de memória hegemônica. E que vai, a partir de 95, informar algumas leis do Estado brasileiro, a lei de desaparecidos políticos, depois a lei de ampliação da anistia, né, 2002. Depois, num certo sentido, essa memória hegemônica vai ser ampliada, vai ser tensionada por uma política de memória do segundo governo Lula, né, a partir de 2009 principalmente, que vai culminar na Comissão Nacional da Verdade, na qual os traumas vão ser o epicentro. Então, é interessante que nesse momento começa a se dar mais vozes para essa política de memória do segundo governo Lula, começa a dar mais vozes para, por exemplo, os familiares, os torturados, familiares de vítimas, que era um elemento que, obviamente, sempre atuou no espaço público, sempre demandou por justiça, verdade, reparação, mas sempre ficou muito em segundo plano em relação a essa memória hegemônica, que dizia, tá bom, vocês foram vítimas, vocês foram heróis, mas futuro, vamos para o futuro, a ditadura foi péssima, preciso nunca mais repetir, mas futuro. Enquanto que essas vozes diziam, não, mas o futuro precisa acertar as contas com o passado, porque os traumas estão aí. Então eu procurei nesse artigo fazer esse balanço. Eu dizia à época que essa memória hegemônica era hegemônica, mas não necessariamente memória da maioria do povo brasileiro. Eu sempre fiz essa separação. Essa memória hegemônica estava muito mais presente em movimentos sociais, no sistema artístico, no sistema escolar, na imprensa, enfim, nas instituições. Mas convivia tanto com a memória que negava a ditadura, com a memória que era nostálgica da ditadura e com a memória traumatizada das vítimas. Então são várias memórias, mas a memória hegemônica era dessa natureza, vamos dizer, liberal, apaziguadora, embora crítica ao regime militar. Embora crítica, né, e também, em certo sentido, uma memória que idealizava a resistência da sociedade, né, calcada na ideia de resistência. Tudo isso começou a entrar em tensão a partir de 2015, 2016, na crise desse ciclo, né, de governos petistas. E aí eu acho que começaram a surgir vozes que abertamente defendiam a ditadura, né, como naquele show de horrores lá do impeachment, né, vozes que diziam os historiadores mentem, né, não houve ditadura. Então isso tudo começou a explodir aí, e aí é claro, né, um pouco a urgência do tema, né, começou a exigir que os historiadores que trabalham com o período se posicionassem de alguma maneira, seja para professores, seja na internet. Eu nunca fui youtuber, não pretendo ser depois de velho, mas de todo modo abriu-se uma série de possibilidades e necessidades que a gente falasse para outros públicos. Então, o tema do negacionismo, do combate ao negacionismo entrou aí. Né? E esse artigo gerou pelo menos uns 3 ou 4 artigos sobre memória, incluindo esse que você citou. Mas num outro artigo eu tentei discutir, por exemplo, traumas, o lugar do trauma e do tabu nessas narrativas sobre a ditadura. Trauma para as vítimas, tabu para os perpetradores. Então, enfim, são artigos vamos dizer assim, uma linhagem mais teórica, mas que eu acho que cumpriram a função de tentar, pelo menos, estabelecer algumas linhas de discussão sobre como se deu o processo social de memória da ditadura. Porque se falava muito, mas havia realmente pouco material. Acho que desde lá já tem bastante coisa, muitas teses saindo, muitas teses sobre Comissão Nacional da Verdade, sobre Justiça e Transição. Então, acho que, de todo modo, foi um dos primeiros artigos a tentar mapear o processo social da memória, aliás, inspirado justamente num texto do Daniel Leibovitch, né, que se chamava La Memoria Cambiante de la Ditadura Argentina. Quando eu li esse texto, em 2010, puxa, não tem nada parecido aqui no Brasil. Um texto que procurasse mapear como se deu a construção da memória e as mudanças da memória, porque a memória muda, né? A memória, não só a perspectiva muda, mas às vezes o material da memória, as questões candentes da memória mudam e
constrói outras narrativas. Uhum. Agora, sempre insistir que o trabalho do historiador não é ficar dizendo que memória está certa e que memória está errada. Memória é memória, é nosso objeto de estudo. O papel do historiador mesmo dialogando com a memória, construir uma agenda historiográfica, né? Isso eu insisto muito. Né? Uma análise crítica. Uma análise crítica a partir de fontes, enfim, a partir de perspectivas que são metodológicas, que né, nós não temos autoridade para dizer qual memória está certa ou qual está errada. Agora, o que a gente tem autoridade e dever é combater negacionismo, porque o negacionismo não é um fenômeno de memória. O negacionismo é uma rejeição da história como conhecimento crítico e objetivo. Né? A gente pode discutir perspectivas de verdade, pode discutir novas perguntas para a história, para os historiadores, mas o negacionismo é muito importante. O negacionismo é produção sistemática de mentira. Sempre insisto nisso nos meus textos. Não é memória válida, não é narrativa válida, não é narrativa igual à narrativa de historiadores, como os negacionistas querem fazer valer. E um dado muito importante que a gente tem que tomar cuidado é que nesse leque genérico de negacionismo, na verdade, há posições mais sutis, que eu chamo de revisionismo ideológico. Quer dizer, todo historiador é sempre um revisionista. Até aí não tem problema nenhum. Mas há um tipo de revisionismo que vai prescindir de métodos historiográficos. Isso eu chamo de revisionismo ideológico, que é um pouco, brincando até numa frase que eu escrevi num texto, chamada de doença infantil do negacionismo. Né? Quer dizer, muitas vezes o negacionista ideológico ele prepara o caminho para o negacionismo. O negacionismo é sempre um discurso que rejeita a factualidade da história. Ainda que a gente possa problematizar o fato histórico, há uma factualidade. Uhum. Quer dizer, pessoas foram torturadas, houve câmara de gás nos campos de concentração. Isso não é narrativa, isso é um fato, é um crime. E negacionismo é a rejeição deste fato criminoso, é produção sistemática de mentira, para negar responsabilidades, sejam jurídicas, sejam históricas ou políticas, sobre processos de violência. Se a gente não entender o que é negacionismo, se o professor não entender o que é negacionismo, fica difícil combater. Porque o negacionismo não é uma memória alternativa. O negacionismo não é uma outra perspectiva historiográfica. O negacionismo é a rejeição da factualidade de uma experiência histórica normalmente ligada à violência. Né? Então ele existe muito mais como uma produção sistemática de mentira que procura esfumaçar as responsabilidades jurídicas, políticas, históricas sobre um processo de violência. Então é preciso que se entenda a natureza do negacionismo para combatê-lo em sala de aula e na pesquisa. Uhum. Bom, professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe Várias História, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma grande honra recebê-lo aqui. E fiquem todos ligados para mais conteúdos no nosso canal Várias História. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado.